esquecimentos frequentes, né? Aí você fala assim, tá, Kelly, mas até que ponto? Porque às vezes eu tô cozinhando, né? E eu cozinho no fundo da minha casa. Aí eu lembro, eu preciso pegar tal coisa, tipo um espremedor de limão. Aí eu vou, tuque, 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 tuque. A hora que eu chego com o pé na porta, eu paro. Falo, Senhor, o que eu vim buscar mesmo? Aí eu volto. Pá. Aí eu lembro, espremedor. Esse esquecimento, será que é normal ou não? E aquele esquecimento da outra pessoa quando você percebe, né? Ela acaba de falar uma coisa pra você ou coloca uma chave num lugar e ela fala, gente, aonde que eu coloquei essa chave? Será que já são sintomas do Alzheimer? E é sobre isso que a gente vai falar do Alzheimer. Porque é uma doença, gente, que ela é silenciosa e ela pode dar sinais sutis no seu dia a dia. Só que quem vai explicar pra gente mais é a doutora neurologista Jaqueline, que tá aqui com a gente mais uma vez. Esteve nas minhas férias e agora tá aqui comigo. Obrigada, doutora. Prazer em conhecê-la. Doutora, eu posso falar que hoje o Alzheimer é uma doença que eu acho que vai atingir as milhares de brasileiros? Ela vai... Porque assim, antigamente a gente tinha muito medo da AIDS, né? E a gente pode falar que hoje é o Alzheimer? Sim, hoje sim, porque o envelhecimento populacional, a gente vive mais, né? Se envelhece mais, graças a Deus, né? E a evolução da medicina. Então, até 2050, 1/4 da população idosa vai ter vai ter algum tipo de declínio cognitivo, de demência, de esquecimento e de doença de Alzheimer também. É muita gente, né? Muita gente. Nesse 1/4, daqui 2050, acho que a gente vai estar no meio, não vai? Provavelmente sim. Se Deus quiser, a gente vai estar nesse meio, né? Se Deus abençoar, a gente chegar lá. E como que a gente, então, pode observar no nosso dia a dia sinais, né? Que podem fazer ou demonstrar que eu possa ter o Alzheimer? Sim. Então, muitas vezes, o Alzheimer ele começa com esquecimento leve, discreto. Igual você comentou, objetos, onde coloca objetos, conversas. E ele tem uma progressão, ele vai progredindo até ao momento que a pessoa tem dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. Então, isso é muito marcante. Então, o idoso, ele começa a ter uma disfunção para a atividade do dia a dia. Ele não consegue mais fazer o café da manhã, por exemplo. O café da manhã? Então, ele esquece o que é um copo, uma xícara, como liga o fogão. Então, isso diferencia muito o esquecimento da rotina, né? Do esquecimento de doença. Então, uma disfunção das atividades do dia a dia. Hoje em dia tem muito idoso que trabalha também, né? Então, ele começa a ter dificuldade para desempenhar aquelas atividades do trabalho, né? Então, se chama disfunção das atividades. E isso requer uma investigação e um tratamento para não ir evoluindo rapidamente, né? Gente, a doutora falou uma coisa aqui para mim que eu nunca tinha parado de pensar. A pessoa esquece que é um copo? Esquece. O que é aquilo? Assim, né? E esquece o nome, né? Sério? Eu nunca tinha pensado dessa forma com questão ao Alzheimer. E aí, por exemplo, doutora, o que essa pessoa, então, ela começou a esquecer. Tá lá, tá esquecendo, ela tá percebendo que o negócio tá aumentando, né? Por exemplo, eu com o meu espremedor de limão. A hora que eu ver que tá aumentando, o que eu posso fazer para prevenir? Tem uma prevenção? Tem algum trabalho com a minha mente que eu posso estar fazendo? Tem sim. Muito se estuda sobre Alzheimer, né? Sobre a causa, ainda não tem uma causa muito bem definida ainda da doença. E por isso a gente não tem medicações que impactam realmente na cura e no parar a evolução da doença, né? Porque ainda não se sabe nem exatamente a causa do Alzheimer, é muito complexo ainda isso. Então, a causa vem de fatores genéticos, né? Então, você tem uma predisposição hereditária a ter o Alzheimer, mas o mais importante são os fatores ambientais. É como a gente vive, o nível de estresse que a gente suporta, né? O nosso tipo de alimentação. E os estudos mais recentes, eles mostram que mexer músculos do corpo, principalmente músculos grandes das pernas, eles melhoram as nossas funções cognitivas, melhoram a oxigenação do cérebro, melhoram a parte de esquecimento. Então, o estilo de vida ele é muito importante, tanto no início da doença, né, quanto para melhorar a progressão da doença. Quando a doutora fala exercitar os músculos, é musculação, assim, ou tem o exercício específico? Exercício que a pessoa se adapte mais, né? Pode ser natação? Natação. A maioria dos estudos foi com natação. Foi com natação?
E a natação, ela mexe todo o corpo, Todo o corpo, né? sim. Olha só, É muito gente. interessante, tem muitos estudos também sobre suplementação de ativos que são precursores de neurotransmissores, protetores da bainha de mielina, que é uma cobertura, uma proteção do cérebro, que também tem ótimos resultados também, resultados até parecidos com o tratamento com remédio. Olha só, gente, ó, se vocês tiverem pergunta, pode mandando pra gente. Coloca o seu telefone, coloca o telefone nosso da tela aí que a gente pergunta para a doutora Jaqueline, tá? Pode ficar à vontade. Se quiser mandar seu nominho, se não quiser também, não precisa, tá? A gente garante a privacidade de vocês. E aí, doutora, eu queria perguntar uma coisa porque assim, a gente sabe o que é Alzheimer, que é um esquecimento. Mas no cérebro, como que funciona? A gente vai perdendo algum tipo de vitamina, de célula, de neurônio que o Alzheimer vem? É isso? O que seria o Alzheimer em si? Você pode ter esquecimento por deficiências de vitamina, sim, por alterações hormonais, neurosífilis, infecção primária pelo HIV, tem várias causas de esquecimento em si, né? Mas o Alzheimer, ele acontece por depósitos de proteínas no cérebro, então tem um neurônio ali conversando com o outro, né? Eles ficam próximos e estão conversando. E ali se deposita proteínas, chama proteína tau e beta-amiloide, e elas não deixam mais o Ela neurônio... faz uma barreira. Uma barreira. Eles não conseguem mais conversar. Eita! Isso pode acontecer até 10 anos antes do início dos sintomas, né? E aí essa barreira vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ele não conecta chega. mais, não conversam mais. O tio fala, o tico e o teco não conversa mais. E essa proteína é da nossa alimentação ou não? É alguma coisa do nosso organismo? Não, o organismo começa a produzir. Ah, ele começa a produzir e depositar. Já conseguiram fazer medicações que diminuíram o depósito dessa proteína no cérebro, porém a doença evoluiu do mesmo jeito. Então, por isso que é muito complexo ainda, sabe? Hoje em dia também tem exames bem recentes que dosam esse nível de proteína no sangue e também no líquor, que é o líquido que a gente tira do cérebro do paciente, para dosar essas proteínas e ajudar no diagnóstico, né? Principalmente nesses casos. É esse o exame, né? Isso. Que eu acho que eles estão estudando, né? Sim, sim. Bacana. E ó, a gente tem uma pergunta, ela perguntou mais ou menos assim: a pessoa que está com mal de Parkinson avançado, Alzheimer, perdão, o Alzheimer avançado. É que eu lembrei da minha amiga da associação. Ela não lembra mais de nada. Eu posso considerar que ela não está mais ali? Abre para mim, Zaninelli, faz a pergunta, porque eu achei ela... Por favor. Consegue abrir o ponto? Vamos lá. Vamos lá. Tá me ouvindo? Kelly, a pessoa com Alzheimer em estado avançado, pode ser considerado que essa pessoa já não está mais ali? Ela está viva, mas não tem mais lembranças e memórias com ninguém? Gente, mas é muito depressiva, é triste. Chega um momento da doença, né, que o paciente ele nem se reconhece, né? Não. Ele olha no espelho e fala para o familiar, tem uma pessoa aqui, tem um senhor aqui, tem alguém aqui. Então ele realmente tem uma desconexão mesmo da parte física com a parte mental. Ele não se reconhece, não reconhece familiares, não consegue realizar as atividades do dia a dia, né? Então realmente é uma doença muito triste, uma doença crônica, evolutiva, incurável, né? E por isso que tem sido desenvolvidos muitos estudos e muitos tratamentos de suplementação para evoluir essa progressão da doença, né? Tanto ligar a chave genética de desenvolver a doença, quanto melhorar a progressão da doença. Gente, olha, teve uma... Agora eu estou tentando entender que a gente teve na família de um amigo nosso, uma senhora que ela tinha Parkinson. E aí ela faleceu porque ela caiu na piscina. Nossa. Ela não lembrou como nadava e como fazia para mergulhar. Sim. Eu falei, gente, como é que pode? E é isso mesmo, doutora, não se lembra mesmo? Não. As memórias muito antigas, a pessoa mantém até a fase 2 da doença, né? Mas chega na fase 3, ela realmente não lembra nem que tem que comer, nem que tem que tomar água, ir ao banheiro, tomar banho, né? Tudo isso é uma disfunção total das atividades mesmo. Agora, para a família também deve ser muito triste, Muito né? triste, eu vejo muitos cuidadores que também precisam de cuidados, né? Precisa de cuidado. Precisam de cuidados, porque é como se tivesse um bebê em casa, um bebê grande, né? Para cuidar ali 24 horas de Mas supervisão. e aquele bebê grande nem lembra de você? Nem lembra de você. Você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou no mesmo dia,
E ela não vai lembrar de você. Tem muitos pacientes que têm alterações do comportamento também, eles mudam o comportamento, tem um comportamento mais agitado, às vezes agressivo, tem manias de perseguição também, então acaba gerando muito conflito ali também para o cuidador. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se realmente não sei se é vacina ou esse teste, né, der certo aí, eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né, doutora? Muitas pessoas, eu acho que assim como o diabetes, a hipertensão, né? Você tem um risco aumentado para ter diabetes, então vai ter esse exame. Você tem um risco aumentado para ter Alzheimer, então você tem que se prevenir. Como que é essa prevenção? Atividade física regular, suplementação. O uso de ultraprocessados é péssimo para a função cerebral. Hoje em dia a gente usa muito ultraprocessado, né? A gente vai no mercado, compra tudo pronto. Então isso também não é bom para as funções cognitivas também, né? Então, o estilo de vida saudável ele é fundamental para prevenir. A gente tem uma outra pergunta aqui da Camila. Obrigada, tá, Camilinha? Qual a diferença do Alzheimer para a demência? A demência é o esquecimento em si, né? Então, ela tem várias causas. E uma das causas de demência, que é o esquecimento, é a doença de Alzheimer, né? Mas você pode ter demência por alterações hormonais, deficiência de vitaminas, uma demência pós-AVC, que chama demência vascular. Tem várias causas a demência. Ela também acrescentou que tem 34 anos, doutora. E ela esquece muito das coisas. Sim. Né? Ela tem que voltar e refazer tudo que estava fazendo, talvez, para lembrar. Ela tem que se preocupar, tem que começar a fazer algum tipo de exame, tem como, né? Sim, tem sim. Porque tem causas reversíveis de esquecimento, né? Então, a partir dos exames de sangue, de uma avaliação neurológica detalhada, você trata essas causas reversíveis de esquecimento, né? E a pessoa consegue desempenhar suas atividades do dia a dia tranquilamente. Ah, bacana. Então, assim, esquecer coisas do cotidiano não é legal. Pode ser que não seja uma demência, mas dá para ser tratada. Pode ser uma desatenção também, porque hoje em dia a gente tem múltiplas atividades. Covid. Nossa, o Covid deixou a gente bem... muito esquecido. A gente chama de névoa cerebral, né? É isso. Então, o cérebro fica ali, parece que tem um nevoeiro, você não lembra muito das coisas, fica muito desatento, disperso, né? Não consegue produzir bem, então isso dá para tratar facilmente, assim, a partir dos exames e avaliação, a gente consegue tratar essa parte de desatenção, não chega a ser um esquecimento, nem uma demência. Legal. Palavra cruzada. Ajuda. Sério? Antigamente a gente achava que fazer o cérebro funcionar ajudava muito, né? Hoje a gente vê que ajuda, mas o que ajuda mais é a atividade física de grandes músculos. Gente, por isso que quando a gente fala assim em fazer exercício, não é só para emagrecimento. Não é só emagrecimento, é qualidade de vida, é evitar muitos, mas muitos problemas. Sim. Eu acho que quase todos aí que a gente, a gente fala na questão de prevenção, ainda mais nos grandes músculos aí, com relação ao mal de Parkinson. É mal de Parkinson? Alzheimer. Não, Alzheimer. Olha eu falando de novo. E não é mal também não, viu? Lembro que ela corrigiu eu que não era mal, que eu lembro que eu falei. O Alzheimer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Tem. Sempre se cuidar, exames de rotina, né? Avaliações periódicas com o médico assistente, estilo de vida saudável, diminuir o máximo possível dos ultraprocessados da dieta, né? Medicamentos. Geralmente, hoje em dia, as pessoas estão tomando muitos medicamentos para dormir. Pode ter um efeito? Sim, pode ter um efeito. Essas medicações, elas alteram a estrutura do neurônio, né? Então, ele vai diminuindo neurotransmissores importantes para as funções do dia a dia, né? Para memória, pensamento, raciocínio, né? Raciocínio lógico, raciocínio rápido. Então, você vai ficando cada vez mais com o raciocínio lentificado, com a memória lentificada. E vai precisando cada vez mais usar remédio para dormir, uma dose mais alta. É um vício, né? Porque ele vai perdendo efeito também, você vai usando mais, aí acaba ficando esquecido. Gente, é isso. E vocês sabiam que a demência, né, ela afeta cerca de 55 milhões de pessoas, né? E igual a doutora acabou de falar, a estimativa aí é que seja 78 milhões em 2030, daqui 5 anos, tá? 139 milhões, um quarto da população, então, em 2050. É muita coisa, né? E no Brasil, aí, a doença de Alzheimer é responsável por aproximadamente 70% do caso de demência. Então, como diria o meu pai, vamos prevenir do que remediar, não é mesmo? Isso. Bora cuidar do nosso corpo, bora tomar mais água, bora fazer, né, exercício físico dos grandes músculos, aí vamos colocar esses músculos para trabalhar
né? Palavra cruzada, usar a cabeça, né? Porque eu acho que tudo isso vai ser bem pro nosso futuro. Porque é a gente, tá? Esse número aí é a gente, né, doutora? Somos nós. Somos 2050. nós que estamos aí, viu, gente? É eu, é você, é a doutora. Verdade. Doutora, obrigada mais uma vez por ter Obrigada vindo. eu.